O costume dentro do direito, seja como fonte do direito, seja como procedimento de integração. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou fazer uma aula sobre os costumes e a única coisa que eu peço, como sempre, é um comentário, porque isso me ajuda a chegar mais longe. Deixe o seu oi, se, e assim você me ajuda a levar o direito para mais pessoas. Antes de iniciar a explicação, um alerta! Quando a gente ouve a palavra costumes, a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente são aquelas novelas de época em que os personagens diziam que a gente deveria respeitar a moral e os bons costumes. Mas não é desse tipo de costume que eu estou falando, tá bem? Costume para o direito significa uma série de atos semelhantes que são constantemente repetidos dentro de uma comunidade. São comportamentos reiterados que acabam adquirindo um status de norma. A pessoa pratica o ato porque ela tem consciência de que ela deve fazer isso, porque ela precisa seguir o costume. Forma-se o chamado direito consuetudinário. Assim, o direito consuetudinário é o direito que surge dos costumes de uma certa sociedade. E antes que eu me esqueça, inscreva-se neste canal se você ainda não está inscrito. Os costumes podem ser secundum legem, contra legem e praeter legem. Os costumes secundum legem seriam aqueles em que a própria lei determina o cumprimento de um costume. Um exemplo é o artigo 113 do Código Civil, que diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. O artigo 113 não fala em costumes, e sim em usos. Existe diferença? A doutrina coloca da seguinte forma: o uso seria a prática reiterada que se transforma em costume. Eu não vou me aprofundar nessa diferença porque, na prática, os usos e os costumes são encarados como sinônimos. Observação: quando a parte entra com uma ação judicial alegando que existe um costume, pode ser que o juiz peça que ela prove a existência desse costume. Isso está no artigo 376 do Código de Processo Civil. Seguindo em frente, temos os costumes contra legem. Esses seriam os costumes que contrariam o que está na lei. E aí, como é que fica essa situação? Em teoria, um costume jamais irá revogar uma lei. Apenas uma lei pode revogar outra lei. Para o direito, os únicos costumes aceitos são o secundum legem e o praeter legem. Os costumes contra legem, em regra, não são admitidos. Mas, por outro lado, nós sabemos que o direito não pode simplesmente fechar os olhos para a realidade. Um exemplo de costume contra legem é o do cheque pré-datado. Pouca gente sabe disso, mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. No artigo 32 da Lei do Cheque está escrito: o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Logo em seguida, o parágrafo único complementa que o cheque é pagável no dia da apresentação, mesmo que ele seja apresentado para pagamento antes da data. Contudo, o cheque pré-datado é um costume tão disseminado na nossa cultura que o Poder Judiciário passou a reconhecer que, se as partes combinaram que o cheque seria descontado só no futuro, é errado que ele seja descontado antes da hora. Então, quando um indivíduo tem o seu nome negativado porque um cheque foi descontado antes da data combinada, pode haver uma indenização por danos morais. Esse é um grande exemplo de costume contra legem
que teve que ser admitido para que não fosse cometida uma injustiça. Houve tanta discussão a respeito do cheque pré-datado que se chegou num ponto em que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, criou a súmula 370 para dizer o seguinte: caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Eu já fiz vídeos sobre súmulas e jurisprudências, que estão em uma super playlist aqui do canal. Vou deixar o link da playlist na descrição para você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Agora vamos falar sobre os costumes praeter legem. Praeter legem significa além da lei. Os costumes praeter legem são aqueles utilizados quando não há uma norma que resolva o problema. Nesse caso, existe uma lacuna na legislação, ou seja, não existe nenhuma lei tratando daquele assunto, e aí as partes criam um costume. Os costumes praeter legem são um procedimento de integração do direito. Quando um país vai estruturar o seu ordenamento jurídico, uma das regras que devem ser observadas é a da completude. Isso quer dizer que o direito deve estar preparado para resolver qualquer conflito. Mas, por outro lado, nós sabemos que é impossível conseguir criar leis que prevejam todas as situações possíveis. Sempre vão existir problemas que não têm previsão específica em nenhuma lei. Dessa forma, os procedimentos de integração preenchem a lacuna do caso concreto, que é o problema daquele processo. A lacuna ainda vai existir no ordenamento jurídico, mas como o juiz precisa resolver o conflito entre as partes, ele vai utilizar os métodos de integração. Um detalhe, é errado falar que existe uma lacuna no direito. Como falei antes, uma das regras do ordenamento jurídico é a da completude. Então o direito não tem lacunas. Quem tem lacunas é a legislação. Falta uma lei sobre aquele assunto. Como existem os procedimentos de integração, o direito será sempre completo. E quais são esses procedimentos? O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também conhecida como LINDB, dispõe que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Vou falar sobre os costumes como procedimento de integração, quando eles dispõem sobre uma situação que não tenha previsão em lei. Nesse caso, quando a lei é omissa, o costume será um método de integração do direito. Contudo, nem sempre poderemos utilizar os costumes. No direito penal, por exemplo, nós temos o princípio da reserva legal, segundo o qual não pode haver crime ou pena sem previsão em lei. Uma pessoa jamais vai poder ser condenada criminalmente com base em costumes. Por outro lado, os costumes são muito utilizados em outros ramos do direito. No direito empresarial, é comum a utilização de costumes nas relações que são travadas entre as empresas e os seus parceiros, como fornecedores, importadores, comerciantes e por aí vai. Eu sempre digo que é incrível ter conhecimento sobre o direito. E quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Eu sei que você começou agora e é provável que você já tenha tido vontade de se aprofundar ainda mais. E você está certíssimo em ter esse desejo. Você provavelmente já sabe que quando você se aprofundar no direito, então você terá os seus horizontes expandidos. Eu fico me perguntando como você se sentiria se tivesse ainda mais noções jurídicas. E eu penso que talvez você iria gostar muito de ter esse conhecimento. Eu fico feliz por saber que você quer ter uma base realmente forte acerca do direito. Afinal, a base é o que mais importa, não é? É ótimo saber como as leis operam dentro da nossa sociedade e você já sabe que, eventualmente, você vai precisar desse conhecimento. Quero que você imagine como vai ser incrível quando você tiver esse saber dentro de si. Você não sabe como você vai se sentir transformado. Quem aprende o direito desperta para muitas situações.
Você já conseguiu perceber como é importante ter uma base forte? Sem esse tipo de pensamento, você não vai ter condições de entender o direito. E no meu curso Primeiros Passos no Direito, eu te ensino a base, os fundamentos, o que há de mais essencial no direito. Esse é o curso ideal para quem está iniciando agora os estudos sobre o direito, ou mesmo para quem já tem alguma noção, mas sente que está sentindo dificuldade ou que poderia ter uma base mais forte. O link está na descrição desse vídeo. Você tem 3 opções. A primeira opção é a de continuar do mesmo jeito, sem entender o direito e se sentindo confuso em relação ao universo jurídico. A segunda opção é a de aprender o direito sozinho, tendo que ler as doutrinas tradicionais com linguajar difícil ou assistir a aulas que você nem sempre consegue entender. E a terceira opção é a de assistir a um curso em palavras simples e acessíveis, que foi pensado especialmente em te dar a base daquilo que é mais importante no direito, para você entender absolutamente tudo com facilidade. Ao invés de continuar se sentindo confuso, você vai começar a compreender claramente os fundamentos do direito. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscrever. São mais de 10 horas de aula e eu te digo, você vai amar. Se você gostou do livro Introdução ao Mundo do Direito, então você vai amar o curso Primeiros Passos no Direito, porque ele é muito mais completo. A compreensão do universo jurídico está te esperando e você é capaz, está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!